próprio Deus, ele vai chacoalhando. E o Senhor fala assim: escuta, este lugar não é teu. O teu lugar é na minha casa, é na minha presença. E nós passamos por fases de crescimento. Moisés, as 3 fases de Moisés, 40, 80, 120, foi para moldar. De príncipe, ele passa a ser pastor. Aleluia. Vai aprender a dureza do campo. Aleluia. Ele tem uma mudança radical. Aleluia. Mas depois, através dessa mudança radical, aleluia, ter sido levado ao campo para ter uma vida pura, deixa de ser príncipe. Aleluia. E às vezes nós somos príncipes, sim. Aleluia. Quem é que é filho caçula? Eu sou. Né? E o filho caçula que não quer, para mim lá atrás. Quem não quer, o filho caçula tem as suas mordomias, não é verdade? E ele chega a ser príncipe. Moisés ele era príncipe. Lá no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele teve 40 anos de coisa boa, de aprendizado bom. Aleluia. Uma condição muito boa. Mas quando tem planos e projetos de Deus na vida do cristão, aleluia, é essa mudança, são essas fases que às vezes nós não entendemos, mas que faz parte da nossa vida. E assim foi com Moisés. Aleluia. Depois ele retorna para libertar aquele povo de 400 anos que estava cativo lá no Egito. Então, mudanças radicais. O Senhor está dizendo, para de perguntar por que, questionar por que está acontecendo isso ou aquilo. Tudo aquilo que acontece na minha e na tua vida é para a honra e glória do nome do Senhor. Faça aquilo que é determinado para você. Ore, clame, busque mesmo. Aleluia, seja intercessor. Aleluia, mas deixa Deus trabalhar. Eu só aprendo a valorizar aquilo que eu tenho, infelizmente, quando eu perco. Quando eu deixo de ter, aleluia, eu falo, poxa vida, mas eu tinha e não valorizava. A minha mãezinha faleceu, 92 anos, meu Deus do céu. E às vezes eu paro e fico pensando, puxa vida, eu poderia ter dedicado mais tempo a ela. Eu poderia ter falado para ela muitas e muitas outras vezes, não que eu não tenha falado, mas poderia ter falado, mãe, eu te amo. Como é bom ter a sua perto. Aleluia. Quando todo mundo deixa, não entende, só que eu venho aqui, eu descanso no teu colo, falo contigo, a senhora me dá uns puxões de orelha. Mas é um colo presente. E assim é o nosso Pai para comigo e para contigo. Ele é o colo presente. Então, às vezes, situações são permitidas na nossa vida para que nós venhamos nos chegar e nos aconchegar no colo do Senhor. Se coloque de pé. Vem cá, filho. Sendo suas mãos para cá, vamos orar. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para ajudar você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, que está o teu Filho do céu, meu Pai, a consigo escolher, Senhor Deus, o meu irmão, seu Pai. Senhor, Pai grandioso, aqui está, Senhor, também o teu povo, meu Pai, que necessita, Senhor Jesus amado, de algo da tua parte, meu Pai. Senhor, Pai grandioso, usa, Senhor, Espírito Santo de Deus, o teu servo, meu Pai. Senhor, como canal de bênção, meu Pai. Senhor, que a voz dele, Senhor, venha chegar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Deus poderoso, ó Pai grandioso, opera, Senhor, poderosamente, meu Pai. Como foi dito, Senhor, o Senhor não deixará, Senhor, o teu povo sem resposta, meu Pai. Fala, Senhor, usa, Senhor, com autoridade, meu Pai. Senhor, guarda a sua família, a sua parentela, meu Pai. Todos da sua casa, meu Pai. Senhor, nós colocamos a vida do teu servo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abra as nossas Bíblias, no livro de Gênesis. O Senhor tem falado muito sobre Gênesis por esses dias aí. Aleluia. E nas contribuições é assim. Gênesis capítulo de número 25. É um pouco da família. E nós, quando lemos a palavra de Deus, nós temos que nos lançar nessa palavra. Entendemos que tudo aquilo que está sendo dito dentro do texto da palavra do Senhor tem como personagem, aleluia, participantes dessas histórias, aleluia,
seres humanos como eu e como você. E o Senhor quer falar sobre uma família. Eu poderia imaginar várias famílias dentro da Bíblia. Aleluia. O Senhor quer falar dessa família específica. Aleluia. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós estamos estudando, nós estamos adorando o Senhor. Aleluia. Mas isso é dentro da igreja. E o seu culto de adoração, aleluia, ele não tem que ser somente dentro da igreja, ele tem que ser nos 4 anos por onde nós andamos. Aleluia. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Olha que coisa interessante. Ser embaixador, você tem, aleluia, um cargo diplomático, e às vezes você não valoriza o cargo diplomático que você tem, você é embaixador. Deus, aleluia. Aleluia. Você representa Deus. E de que forma nós temos feito isso? Nós temos ouvido aquilo que o Senhor, aleluia, tem falado para nós. Coloca para mim Gênesis capítulo 12 lá, deixa eu estar lendo juntamente com os irmãos já, é capítulo 25, aleluia, de Gênesis, eu não seja abrir, mas aqui, coloca para mim Gênesis capítulo 12. Aleluia, eu quero fazer juntamente com os irmãos uma leitura. Os irmãos conhecem, eu sei, pastor, mas eu conheço. Tá bom, você conhece, então Deus quer que você conheça mais, que eu conheça mais também. Porque nós temos que conhecer e entender. Aleluia, talvez você entrou na igreja hoje com o seu coração machucado, aleluia, desejoso, aguardando uma resposta de Deus. E Deus tem essa resposta para você. Eu creio. Deus está falando comigo, está falando com você. Aleluia. Olha só o que diz. Isso é dito a Abraão. Aleluia. Um período no qual ele iniciava um período de incertezas, um período de luto, um período de responsabilidade, a qual seria imputado, aleluia, sobre a vida dele, por Gerar, seu pai, ele já era morto. Aleluia. Olha só, uma voz, ele veio com uma voz, e essa voz talvez um dia, aleluia, ela chegou até mim, até você. E por a questão tempo, situações a qual passamos, às vezes faz com que nós venhamos nos esquecer daquilo que está dizendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor disse assim a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, casa de segurança, casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, vai, e fartarei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha, é uma palavra profética. Agora ele está falando, pastor, mas ele está falando somente para Abraão. Espera um pouquinho, vai. Aleluia. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, aí entra eu e entra você, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, então nós estamos debaixo de uma palavra profética. Aleluia. Nós somos herdeiros e nós vivenciamos isso, porque foi o próprio Deus que disse para Abraão. E nós nos esquecemos das promessas que Deus tem na minha e na tua vida. Diga para o irmão que está ao teu lado: ei, é noite. Que o Senhor quer trazer à tua mente as promessas que Ele tem para a tua vida. Amém? Gênesis capítulo 25, aleluia, versículo de número 9 em diante. 25, 9 em diante. Diz assim. E eu acho interessante como a Bíblia se mostra a nós, a forma, aleluia, que ela foi traduzida. É uma forma de um certo espanto. E assim pode ser na minha vida. Os porém da nossa vida, aleluia, assim como diz, certa vez, aleluia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou. Qual versículo, pastor? 29 em diante. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou, esgotado e faminto do campo, e pediu: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs:
vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito da primogenitura? Jacó, ele quis oficializar, aleluia, o ato. Jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão, o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Amém? Somente a fé. Pode se sentar para o Senhor Jesus. Aleluia. Estamos bem, irmãos, eu sei que nós já ouvimos muito falar sobre essa palavra, mas o Senhor quer falar conosco nesta noite, para que nós devemos entender que nós somos herdeiros, assim como existe promessa sobre as nossas vidas, que certamente ela haverá de ser cumprida. Mas nós temos também, aleluia, o comprometimento, aleluia, de prosseguirmos e caminharmos direcionados por aquilo que Deus nos determinou. Aqui é uma família. Jacó, aleluia, é irmão de Esaú. Ele é filho de Isaac, aleluia, e de Rebeca. E nós entendemos que uma família é uma família como a minha e como a sua. É uma família que tem os seus atritos, aleluia, que tem as suas diferenças. Mas é uma noite a qual o Senhor me quer que nós venhamos tampar as brechas, aleluia, dessa divisão, dessa legalidade que muitas vezes sou eu e é você que abrimos dentro do nosso lar e da nossa casa. Nós queremos que muitos se convertam, que muitos se acheguem ao Senhor, e é correto, e é o nosso dever, sim. Mas nós temos que entender que a mudança, antes de ocorrer na vida daquele a qual tanto eu almejo, primeiro ela tem que acontecer dentro de mim. Glória a Deus, A mudança primeiro ela tem que começar dentro de mim. Santo tu és. Para depois ela criar um impacto em todos aqueles que estão no nosso redor. E às vezes é difícil nós reconhecermos isso. Nós vamos entender, aleluia, que Isaac, aleluia, ele amava a Esaú. Porque Esaú, aleluia, quando lemos esse texto, nós achamos que Esaú, aleluia, era um homem de muitos defeitos. E sim, assim como eu, como você, mas Esaú também tinha suas qualidades. E nós podemos dizer aqui, aleluia, citar pelo menos 2 ou 3 de Esaú. Primeiro que ele era um homem, aleluia, de campo, ele era um caçador, ele tinha suas virtudes, meu irmão Luiz. Aleluia, ele era caçador. Ao mesmo tempo também ele era um homem corajoso. E ao findar da sua jornada, aleluia, quando ele vai ter um encontro com o seu irmão, aleluia, Jacó, aleluia, nós vamos entender que através dessa mudança, aleluia, desse deserto, aleluia, dessa angústia, do período a qual é concedido a Esaú, ao mesmo tempo que também depois vai estar trabalhando na vida de Jacó, aleluia, tem uma mudança. E qual é a outra virtude? Embora tudo tenha acontecido, aleluia, ele mostra e ele demonstra um amor fraternal para com Jacó. Enquanto Jacó, por sua vez, está temeroso, amedrontado, porque ele não sabe o que vai acontecer, aleluia, e a surpresa é tão grande, porque não imagina Jacó, aleluia, que não está trabalhando somente na vida dele, naquele período a qual ele estava, aleluia, mas também estava trabalhando na vida de Esaú. E Esaú, aleluia, também tinha uma promessa.
promessa sobre a vida dele. Aleluia, diz, aleluia, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, que quando, louvado seja o nome do Senhor, Rebeca, ela vai gerar, aleluia, uma terra infértil, porque ela não poderia ter filhos. E é uma coisa interessante, eu sempre falo isso, que nós vamos ver coisas da Bíblia, aleluia, que ela vem decorrente, assuntos parecidos, iguais, aleluia, e parece que nós nos esquecemos, e por isso nós vemos aqui Gênesis capítulo 12, e por isso é tão importante nós estarmos lendo, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, para que venhamos alimentar e para que nós não venhamos cair no esquecimento do decorrer de tempo, da luta, da adversidade, aleluia, porque da mesma forma, aleluia, que Isaac era o filho da promessa e foi determinado em Gênesis capítulo 12, a qual nós lemos, aleluia, sobre as bênçãos, sobre ele, sobre as nações futuras, aleluia, é um período tão curto, se nós formos ver, aleluia, que é passado 4.000 anos até a data de hoje aproximadamente, aleluia, quando tudo isso ocorre, aleluia, mas nós vamos entender, aleluia, que era algo tão recente, mas ao mesmo tempo tinha caído no esquecimento. Duas nações e dois povos estavam no ventre daquela mulher, no ventre dela. Seu pai, ele ama mais a Esaú, pelas qualidades, aleluia, a qual era mais agradável ao varão. Ao mesmo tempo, Rebeca já amava mais, aleluia, Jacó. Porque Jacó, ele era mais do lar, ele era mais próximo, mais família. Então nós vamos entender que mesmo se tratando de uma família, mesmo estando debaixo de uma promessa, assim como eu e como você, existiam situações dentro daquela família que ela precisava ser tratada. Eu não sei se essa divisão, essa questão de preferir mais um ou outro, aleluia, é responsável por tudo aquilo que haveria de acontecer. Porque são situações na nossa vida, volto a dizer, aleluia, que nós não entendemos. Aleluia, que nem hoje a pessoa estava falando, aquela gatinha não trazendo o carro, descemos do carro, e que tal o propósito? Algum propósito Deus tem. Porque nada acontece por acaso. É um livramento na frente, é um cuidado maior, a qual Deus está cuidando de nós. E aqui nós vamos ver agora, aleluia, o Esaú. O Esaú, ele volta do campo, ele volta cansado, ele volta faminto. E esse cansaço, e essa fome extrema, é de quem tem um dia de labuta, de trabalho. E ele fica vulnerável. Isso chama-se uma fraqueza, ou de ordem física, ou de ordem espiritual, ou talvez os dois. Por outro lado, nós temos um outro personagem, que era uma promessa, e parece que no jantar de família, talvez fora dito isso, aleluia, certamente, que existia uma promessa, que o mais velho serviria o mais novo, e aqui parece que vai criar uma certa, aleluia, divisão entre a família, porque pela lei e pela ótica da época e do período, aleluia, o primogênito era Esaú. Mas existia uma promessa. Existia uma promessa sobre a vida, aleluia, do mais novo, que era Jacó. Mas o período se passa, e aqui eles estão aproximadamente com seus 40 anos de idade, aleluia, era outro período, outra fase, onde os filhos ainda estavam, aleluia, nos cuidados do pai, e uma grande diferença, que havia um grande respeito, aleluia, naquele período, que infelizmente hoje não se encontra mais dentro dos lares, de filhos para com os pais, aleluia, até mesmo os pais para com os filhos. E ele, faminto, cansado, aleluia, a guarda abaixada, ele pede um alimento, meu Deus.
Porque dentro das virtudes a qual Jacó tinha, ele era um bom cozinheiro. Ele aprendeu com a sua mãe. Mas na verdade tudo faz parte do conjunto. Mas às vezes nós não entendemos a forma que essas engrenagens elas trabalham. Porque Jacó caça, o alimento veio e Jacó preparava. Tinha tudo para dar certo. Mas o sentimento humano, a qual muitas das vezes nós nos entregamos a ele, fazia com que houvesse uma divisão. E Jacó, muito astuto, muito esperto, aleluia, quando ele vê o seu irmão se aproximando, debilitado, fraco, faminto, ele vê uma oportunidade. E ele se propõe a dar o prato de lentilha, de ensopado para o seu irmão. Mas não de graça. Ele pede que seja vendida a primogenitura. Por outro lado, nós vamos entender que Esaú, a qual também tinha promessa sobre a vida dele, essa família se reunia. Nós vamos entender que ele não dava o devido valor àquilo que era de direito. Talvez Esaú pensasse, e nós vamos ver nos versículos anteriores, aleluia, que ele fazia aquilo que desagradava, entristecia o coração tanto do seu pai quanto da sua mãe. Ele se relacionava com mulheres heditas, e isso entristecia o coração dos seus pais. Talvez ele vivesse numa área, numa zona de conforto, porque o direito era dele. E talvez ele achasse, quando o direito era dele, aleluia, que ele receberia aquilo que lhe era de direito, no tempo futuro. Mas ele se esquecia que existia promessa sobre a vida dele, mas também sobre a vida do seu irmão. Jacó, por sua vez, aleluia, ele não vai querer aquilo simplesmente numa troca. Ele poderia até aproveitar aquele momento de fraqueza do seu irmão para, tá bom, eu te dou esse papo, mas me troca, em troca da sua primogenitura. Não. Quando ele vai vende, ele quer dizer assim, olha, eu valorizo aquilo que de direito ele é teu. Mas sobre mim também existe uma promessa. Mas eu quero oficializar isso. E para oficializar isso, naquele período, era através de um juramento. O que eu acho interessante é que Esaú, ele achava que, em verdade e foi lido, que ele vai se alimentar daquilo. E ainda o seu irmão dá um extra. Aleluia, dá pão, dá água, dá vinho. Dá um extra por quê? Porque Jacó ele sabe o valor daquilo a qual ele está negociando. Santo tu és. Você tem valorizado aquilo que Deus poderoso tu és, Senhor. Ou você tem negociado a troco de qualquer coisa. Porque assim fez Esaú. Porque nós vamos entender que essa fome e esse cansaço a qual ele vivia é o cansaço que tem abatido a muito crente, a muito cristão. E é isso que tem me distanciado de Deus. Eu não tenho me apercebido disso. Pastor, mas de novo o Senhor está voltando. Eu peguei, foi quantos de ontem, eu me lembro de quantos de ontem. O rapaz era crente, e coisa boa lá, eu não gostei contra um cristão ainda. Novo, devia ter seus 30 anos. Ele entrou no carro e ele já falou, que Deus abençoe o dia. Glória a Deus, aleluia. Que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida. Eu falei, meu Deus, falou glória. E nós vamos conversando a viagem toda sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre ele, a transformação, o renovo, aleluia, a busca que ele tem. Ele vai ter conversado com um jovem, aleluia, da rua dele, aleluia, que é drogado.
O rapaz falou que ele ia passar lá, ia pegar, o irmão ia levar. É como me falaram hoje, está naquela parte do primeiro amor. Aleluia. Ele quer falar de Jesus. Ele quer. E às vezes nós já falaram para nós de Jesus, e nós também já falamos de Jesus para outras pessoas. Mas o tempo faz com que nós venhamos ter aquele esfriamento espiritual. O cansaço espiritual. E o cansaço espiritual faz com que eu venha ficar cego. E que eu venha vender. Aleluia. Aquilo que Deus entregou para mim. Quantos e quantos estavam na casa do Senhor e hoje não estão mais. E nós não somos nem gratos ao Senhor, aleluia, pela oportunidade a qual nos dá de estarmos aqui, sentados, aleluia, ouvindo aquilo que Deus tem para nós, enquanto outros estão no leito, como foi dito essa semana pelo, aleluia, a mãe do nosso amado irmão Aldo, aleluia. Ele está lá numa cama, não se sabe, agora vai para a mãe ali cuidado, e ele está lá parado, ele não pode ver, percebe, mas ele não pode parar, aleluia, do pescoço para baixo, devido a um acidente. E nós estamos aqui. E para nós arrancarmos, aleluia, glória, um aleluia, é tão doloroso, é tão cansativo. Ficar 2 horas aqui é tão cansativo. Porque eu estou na igreja, mas eu já estou pensando lá. Eu tenho que voltar. Hoje tem Palmeiras, vou deitar um culto. Aleluia, porque eu quero assistir lá hoje Palmeiras. Ei, igreja. Amado Deus, aleluia. Desperta, igreja. Deixa esse negócio para lá. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, porque é Ele que me mantém de pé. É Ele que me sustenta. Aleluia. É Ele. E Esaú cansado também. Ele vai se fartar por aquele momento, por aquele período. Agora eu pergunto para vocês. Ele vende a primogenitura. E o que era a primogenitura, pastor? Qual era a importância que tinha? Ele não tinha importância nenhuma. E eu fui entender um grande mistério de tudo isso. A primogenitura representava, aleluia, a questão da parte da herança, a parte financeira da família, a qual ele poderia receber uma parte maior da divisão após a morte do pai, ou se não, a totalidade. Aleluia. A outra era que ele tinha responsabilidade após a morte do pai sobre a família. A família agora ia ter ele, aleluia, como sacerdote daquela família. Mas eu fui entender, estudando a palavra, e o Senhor falou comigo profundamente, aleluia, que Jacó, ele era uma pessoa esperta, sim, ele era. Mas na verdade, aleluia, a bênção a qual ele queria, não era essas 2 bênçãos. Ele estava almejando coisa maior. Tanto é que quando ele engana o seu pai, e o seu irmão Esaú fica sabendo, o desejo do seu irmão Esaú é matar Jacó. O que Rebeca, sua mãe, faz? Jacó. E isso é inevitável. Ele conhecia o seu irmão. A reação de Esaú seria uma reação momentânea, mas essa seria a reação. Rebeca diz: olha, pegue suas coisas e vai para a casa de Labão, o tio dele. Então ele não, entenda bem, igreja, ele vai para a terra de Labão, então ele não vai ter o direito, ele não vai receber os bens do pai, a parte financeira fica. Ele vai para lá e também não vai ter autoridade sobre a família. Por quê? Porque ele está na terra de Labão. E lá na terra de Labão ele vai aprender algo muito importante. Enquanto está sendo lapidado Esaú aqui, está sendo, aleluia, lapidado Jacó. Aleluia. Ele vai ficar 20 anos trabalhando para Labão. Lá ele vai
constituir família, lá ele vai constituir riqueza, mas ele vai ter que retornar. Qual é a terceira, aleluia, herança que representava a primogenitura? E era isso, aleluia, que Jacó queria. A bênção do seu pai. E a bênção do pai sobre o filho, aleluia, representava, aleluia, a prosperidade. Glória a e o Deus. sucesso do filho. Está entendendo? É como Salomão: pega o que você quer, pega tudo. Ele podia pedir riqueza, toda a riqueza. Não, eu quero o quê? Sabedoria. Ele está almejando a bênção do seu pai. Aquilo a qual, aleluia, Esaú não dava importância, e ele só vai dar importância quando ele vê e percebe que ele foi enganado pelo seu irmão. Ele diz ainda para o seu pai: mas não sobrou nenhuma bênção para mim. Não, foi tudo entregue para o teu irmão. Ele vai trabalhar 7 anos por dia, ele vai trabalhar mais 7 anos, aleluia, por Raquel, ele vai trabalhar, aleluia, depois vai trabalhar mais 6 anos, e ele vai ter que voltar. E aquele que queria matar, aleluia, está ansioso para a corretora do seu irmão. Santo tu és, E quando ele aleluia. retorna, aleluia, o seu irmão o abraça, beija, aleluia. Tudo parece que caiu no esquecimento, mas na verdade não caiu no esquecimento. Na verdade houve um tratamento espiritual, e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. É isso que nós fazemos todos os cultos, aleluia, na igreja. Nós passamos por um tratamento espiritual, aleluia, porque todos nós, desde mim a todos até a porta dessa igreja, nós precisamos ser tratados diariamente. Glória a Deus. Aleluia, porque a minha família não é diferente da família, aleluia, de Isaac, não é diferente da família de Rebeca. Existe divergência na nossa família, mas nós estamos aqui hoje para aprender. E como foi dito, nós temos que gravar Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, que existe uma promessa sobre todas as famílias da terra. Existe promessa sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Aleluia! Pode se levantar todo e qualquer calcanhar, aleluia, pode se levantar todo e qualquer dedo, mas não importa, porque você, a tua casa, está debaixo da palavra. Aleluia! Eu vou fazer uso da palavra. Amado Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo tu és, aleluia. Não negocie a tua fé, não negocie a tua comunhão, não negocie, aleluia, a herança a qual Deus deu para ti, para a tua casa e para a tua família. Mas pastor, está difícil todo o processo. Faz parte da edificação do caráter do cristão. Entenda bem, aleluia, aquele que você tanto ama, aleluia, aquele que você tanto quer que volte nos caminhos do Senhor, aquilo que onde a sua mão não pode alcançar, não pode atingir, o teu Deus diz para você, aleluia, clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e difíceis. Pare de questionar e murmurar, somente glorifica, porque Deus, da mesma forma que trabalhou na vida de Moisés, lá no deserto, da mesma forma que Deus trabalhou na vida de José no calabouço, da mesma forma que Deus trabalhou na vida de Sedraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, da mesma forma que Deus trabalhou com Daniel na cova, da mesma forma que Deus trabalhou com Jacó na terra de Labão. Aleluia, o mesmo Deus que está trabalhando, aleluia, para aqueles que o adoram. Deus está lapidando caráter nessa noite. Aleluia. Deus não te trouxe aqui simplesmente para você ficar sentado. Deus está dizendo: ei, a tua família não é diferente da família, aleluia, de Jacó. Não é diferente. Da mesma forma que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aleluia, não é diferente do meu e do teu Deus. Ele é um Deus que continua agindo, Ele é um Deus que continua operando.
pensar. Para de pensar que aquilo que você vê, vídeos, postagens no YouTube. Amado, santo, aleluia. Por trás eu tenho uma família que tem as suas divergências, porque tem, igreja. Tem pessoas que querem moldar. Eu quero que a minha casa, a minha família seja que nem a desse irmão. Olha como ele fala manso. Olha como ela é meiga. Olha. Não se alimente disso. Se alimente da palavra de Deus, que diz para mim e para você: a tua família, a minha família é igual a essa família. Existe divergência, mas existe o mesmo Deus que opera milagres. Essa é a noite de nós nos concentrarmos com o Senhor e dizer: Senhor, a minha família, a minha casa é do Senhor. Aleluia! Esaú tinha virtudes. Eu já falei das virtudes. E Jacó também tinha os seus defeitos. Jacó enganou. Ele enganou seu pai. Enquanto um era forte, Jacó ele vai se mostrar um homem fraco. Ele se permite ser conduzido por uma mãe que está desesperada porque tem um amor, aleluia, diferenciado por Jacó. E ela ouve, aleluia, a conversa do seu pai, aleluia, como Esaú dizendo: vai ao campo, a minha idade avançada, mata lá, aleluia, o bezerro e faz um guisado, aleluia, eu quero comer e eu vou te abençoar. Ela ouve e ela vai arquitetar um plano. Será que ela queria ajudar Deus? Será que ela esqueceu que Deus tinha falado? E às vezes nós somos assim mesmo. Nós acabamos de declarar: tem promessa, tem bênção, mas eu sou ser humano, eu sou como essa família. Assim, eu tenho receio, e a minha fé não é tão grande a ponto de esperar que as promessas se realizem na minha vida. E eu quero fazer da minha forma, do meu meio. Eu quero ajudar a Deus. E aí Jacó se mostra fraco. Olha só como faz parte de uma engrenagem. Ele poderia ter dito: mãe, eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso enganar o meu pai. O primogênito é ele. Mas eu também sei que tem uma promessa sobre a minha vida. E Deus, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer, ele vai agir. Lembra, mãe, aleluia, o vovô falava, aleluia, contava que certa vez, aleluia, Deus Todo-Poderoso disse para ele: leva lá meu filho, era o meu pai, aleluia, Isaac, entrega ele, sacrifica, tinha uma promessa sobre ele, e diz, aleluia, muitos que quando ele vai, aleluia, lançar o terra sobre a criança, uma voz brava naquele exato momento, a gente não passa nada com o menino. Aleluia, mas Abraão ele foi firme, ele foi até o final, com o coração machucado, sangrando, aleluia, como que eu vou matar, aleluia, é o filho da promessa, mas ele disse: eu creio, mas dando um pouquinho foi Deus que falou, eu não sei o que Deus vai fazer, talvez eu mate ele, aleluia, e pela minha obediência vai ressuscitar o garoto, alguma coisa Deus vai fazer, então eu vou até o fim. Deus está falando: ei, vai até o fim, não coloca a tua mão, não coloca a tua mão, aleluia. Mas ele não disse isso, ele simplesmente cedeu, aleluia, a autoridade da sua mãe, porque tinha no coração de Jacó também um pequeno desejo, aleluia, e ele uniu o útil ao agradável, porque ele disse: a maldição será sobre mim, e a mãe disse: não, que caia sobre mim a maldição, aleluia. Uma família que adorava, uma família que tinha experiência, que glorificava, que cultuava, estava no culto, aleluia, mas no momento de fraqueza cedeu, aleluia, investida no maligno. E assim somos nós às vezes. Nós cedemos, e nós não podemos fazer mais isso, igreja.
Esse mesmo rapaz que entrou me abençoando, conversando com ele, disse: irmão, ele perguntou de qual igreja tu era, eu falei, não me apresentei como pastor nem nada. Ele disse: irmão, Jesus está voltando. Eu falei: eu sei, Ele está voltando. E Ele vai buscar a sua noiva, uma noiva lavada, remida pelo sangue puro, carmesim. É por isso, aleluia, que o Senhor tem falado, tem me chamado a atenção. Aleluia, não tem pregado prosperidade financeira, material. Não que Ele não possa dar, Ele pode, mas o que Ele quer é que eu e você, nós vamos morar no céu com Ele. Ele preparou a morada e Ele disse: eu vou buscar a igreja, para que onde eu estiver, eles estejam comigo. A minha família não era diferente da família, aleluia, desses homens. Não era diferente da família de Abraão, com Sara, mulher estéril. Não era diferente da família de Isaac, aleluia, de Rebeca. Não era, que também era estéril. Não era diferente, aleluia, da família de Jacó, da família de Raquel, aleluia, também não era diferente, aleluia, a prosperidade, a bênção, aleluia, como Jacó almejou, vai demonstrar, aleluia, que depois as 12 tribos de Israel vai ser proveniente dele, da raiz de Jacó, que passa, aleluia, depois da luta que ele teve com o anjo, aleluia, lá no vale de Jabó, aleluia, onde ele disse: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E ele deixa de ser Jacó, e ele passa a se chamar Israel. As promessas de Deus vai se cumprir na minha, na sua vida. Sabe por quê? Porque a minha família e a tua família é do mestre. Suba aqui. Suba aqui. Nós vamos adorar o Senhor. Existem qualidades e defeitos em mim, assim como existe em você. A minha família, a tua família, existem sim divergências, mas uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer: que o centro da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, chama-se Jesus Cristo. E toda vez que nós precisarmos nos aconselhar, é com Ele. E fala: Senhor, é minha família, é minha casa. Evangelista, onde é a mão de igreja? Eu vou levantar a frente, enquanto vai ser acentuado esse louvor, sai do teu lugar, vem receber a oração dos servos de Deus que aqui estão. Aleluia. Não se preocupe. Talvez você, alguém da sua família, está vivendo um período de fases. Aleluia. Mas tenha certeza, aleluia, as promessas estão sobre ti, estão sobre os teus. O Senhor está cuidando, o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, e o Senhor também está moldando. Porque muitas das vezes nós precisamos ser moldados, e às vezes, aleluia, nós somos moldados no fogo. Aleluia, muitas das vezes nós somos perseguidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz essa noite: aleluia, eu sou contigo, eu sou com ele, eu sou com ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os planos de Deus não vai se frustrar. Aquilo que Ele falou está falado. O deserto é lugar de moldar caráter. Aleluia, apenas ora, clame ao Senhor. Aleluia, lembra do que foi ministrado? Foi pelo diácono Isaac, se eu não estou enganado. Aleluia, aleluia, se aqueles jovens, aqueles 4 homens, aleluia, não tivessem fé, aquele paralítico ainda estaria lá na cama. Mas aqueles 4 homens, cada um de um lado pega, aleluia, aquela maca, aquela cama, ele chega até onde Jesus está, na cidade de Cafarnaum. Aleluia, onde Jesus está, aleluia, muita gente, aglomeração de pessoas, porque todo mundo quer receber bênção, todo mundo quer receber milagre. Mas o Senhor diz essa noite: eu quero comprometimento, eu quero, aleluia, busca da minha presença. Aqueles homens, eles poderiam voltar para trás, ou dizer para aquele homem: hoje não vai dar, está muito cheio, vamos voltar semana que vem, e aí talvez esse possa ser o seu último culto, o meu último culto. Ele disse: não, vamos por cima, abre o seu lugar, a maca é descida, vem no centro, e Jesus opera o milagre. Talvez você seja esse, não tenha vindo buscar para você, aleluia, para um ente querido seu. Então, nesta noite, saia do seu lugar e venha
vem até aqui e receba a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Pode orar. Aleluia, Senhor. Obrigado. Aleluia. Como para te ver, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouças minha voz. Diga que socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta e me tece. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso fazer por pobre Senhor. A mudança precisa por pobre. O milagre que eu espero por pobre. Senhor, me socorrer.
graça, presta atenção. Aquilo que de graça eu e você nós recebemos. E às vezes nós, por termos um coração endurecido, a serviços rígidos, nós nos permitimos a não receber aquilo que Deus tem para mim, para você. Para viver a mentira, o engano a qual é imputado sobre nós, e vamos viver a verdade, Glória a verdade a Deus, da palavra, aleluia. a verdade que está sobre mim, sobre você. Obrigado, Jesus. Nós Aleluia. recebemos. Amém, igreja? Aplauda Jesus Cristo. Quero agradecer os visitantes que estiveram conosco nessa noite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por este momento, por este período, Senhor, a qual estivemos, aleluia, te glorificamos, exaltamos, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, e ouvimos a Tua palavra e sentimos a Tua presença, Pai. Leva-nos debaixo das Tuas poderosas e fortes mãos. Cuida, guarda, que nós tenhamos, eu creio que assim será, uma semana abençoada, gloriosa, repleta de bênçãos sobre bênçãos, ó Pai. Essa nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, a glória de Jesus. Faça-se da sua palavra na sexta, quarta, terça-feira, cura, libertação, restauração, às 8 horas, e quarta-feira, às 8 horas. Ensaio, programa de ensaio, a comunidade das senhoras, vamos tentar fazer o que estava falando com Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as nossas consolações do Espírito Santo, Deus, que é sobre a vida de toda a igreja. Desde agora para todos sempre, todos digam.